graça e paz. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem nos dizer aqui sobre a importância da armadura. Eu já disse que Efésios capítulo 1, 2 e 3, a palavra-chave é assentar. A vida cristã começa com descanso. E Efésios capítulo 4, 5 e 6, até o versículo 9, a palavra-chave é andar. E Efésios 6, de 10 a 20, a palavra-chave é firmeza. Quanto mais, meus irmãos, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti, clamando a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha revelar a Tua palavra nos nossos corações, que Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra e a obra de Cristo Jesus. Eu coloco a minha vida diante do trono da Tua graça e a vida de cada pessoa aqui nessa noite, esperando em Ti, Pai. Glorifica o Teu nome das nossas vidas. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. À medida do possível, nós estamos tratando aqui sobre a importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nas minhas contas, esse hoje é o 11º estudo. Os 8 primeiros estudos, nós tratamos especificamente sobre os métodos de Satanás para tentar tirar de nós a paz, a alegria, o frescor daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esses 8 primeiros estudos nós falamos sobre as astutas ciladas do diabo. Essa palavra ciladas no original é metodeia, é métodos. Essa palavra ela significa artifícios, truque, arte, malandragem. Satanás ele tem os seus esquemas, ele tem os seus métodos e ele prepara astutas ciladas para cada um de nós. E eu já disse e volto a dizer que Efésios 6, de 10 a 20, é uma convocação para uma batalha. E uma batalha invisível, mas muito real. O texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades.
O Júlio leu ainda há pouco aqui, Colossenses, quando ele diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas Maurício, Deus que criou os principados e potestades, ele criou com um propósito. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que você e eu estamos vendo isso? Ou será que nós estamos dormindo de touca? Será que nós estamos atentando? Tem um autor lá, ele escreveu esse livro em 1975, Hal Lindsey. Ele fala que o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. É um livreto. Tentei, não consegui. Preciso baixar ele na internet, fui em livraria atrás dele. Mas ele não está vivo e ativo somente no planeta Terra. Ele está vivo e ativo dentro da primeira igreja batista de Londrina. Ele está vivo e ativo dentro da casa de cada um de nós. E se nós, pela graça de Deus, não aprendermos a nos revestir de toda a armadura de Deus, nós vamos ser presas fáceis do inimigo. Toda pessoa que nasceu de novo foi alistada para essa batalha. E essa batalha é tríplice. A Bíblia fala que a nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. A carne é esse inimigo que está dentro de nós, diariamente. O mundo, o inimigo que está ao nosso redor. Hoje o Márcio falou muito bem aqui sobre as sutilezas do inimigo. Como que ele vai aplicando isso? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, uma série de coisas que ele vem para tirar a sua e a minha centralidade da pessoa e obra de Cristo Jesus. Meu irmão, ele é muito sutil. Eu falei a carne, o mundo e o diabo que está ao nosso derredor, a Bíblia fala. Quem não nasceu de novo não consegue enxergar nada, absolutamente nada dessa batalha. Só quem teve uma experiência de nascer do alto, ela tem essa visão, ela consegue enxergar isso. O mundo para a pessoa que não nasceu de novo é um lugar maravilhoso, é um lugar a ser desbravado, ser curtido. A carne é um lugar onde eu vou usufruir dos prazeres, as epitomias carnais. E o diabo, um ser mitológico, inofensivo, que diabo, que nada. Agora, para o novo nascido, para quem nasceu de novo, essa é uma realidade. É uma realidade muito séria. A pessoa que nasceu de novo é aquela pessoa que ela saiu do império das trevas, ou de trevas, e ela foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Ser cristão, biblicamente falando, é perder uma vida adâmica e ganhar uma nova vida em Cristo Jesus. Um texto bíblico explica muito bem essa realidade. Essa realidade de ser cristão, ele encontra-se lá em 1 João 5, de 11 a 13, que ali ele dá um testemunho. 1 João 5, de 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ter o Filho de Deus vivendo em você é ser cristão. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer em 2 Coríntios 5,17 assim: se alguém está
Na primeira igreja batista de Londrina? Não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Ser cristão é ter Cristo vivendo em você. Isso é uma coisa sobrenatural que somente a revelação pela palavra e pelo Espírito Santo nós podemos receber essa revelação. Eu sempre digo que essa experiência de Gálatas 2:20 de Paulo precisa ser do Maurício. Eu não posso pegar a experiência do Paulo e achar que ela é minha experiência. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso passar por essa experiência. E é o Espírito Santo quem traz essa revelação no nosso coração. Se você não tem essa experiência ainda, meu irmão, de regeneração, de novo nascimento, de ter a pessoa de Cristo vivendo em você, peça ao Espírito Santo, que a Bíblia diz que é Ele a todos dado deliberadamente. Ele pode dar essa experiência para você, porque é Ele mesmo quem opera essa obra nas nossas vidas. Já falamos das duas primeiras peças da armadura, que é composta de 6 peças. A primeira foi o cinto da verdade. E nós vimos aqui que o cinto ele é uma das peças mais importantes da armadura, porque ela sustenta toda a armadura e ela usa para prender as armas, sustentação das armas. O significado do cinto nós vimos aqui que é a verdade de Deus, a sua totalidade, a verdade de Deus precisa estar entrelaçada, presa em nós. A segunda peça foi a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a imputação da justiça de Cristo em nós. Não é a nossa justiça, é a justiça dele. E essa terceira peça ela tem relação com os pés. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então a versão que diz assim: calçai os pés com a prontidão que vem do evangelho da paz. A palavra de Deus, algumas vezes, ela vai usar uma linguagem figurada para falar da caminhada cristã, como uma caminhada. Por exemplo, ele vai dizer assim em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não pelo que vemos. Então é uma caminhada. Ou em Romanos 8, quando Paulo diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou em Efésios 2, quando ele diz, entre os quais todos nós andamos, ou andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. E a palavra que o Espírito Santo dá ênfase aqui, mostrando a importância dos pés, é a palavra firmeza. Estai, pois, firmes. E é isso que eu quero tentar tratar hoje um pouco com vocês, desse evangelho da paz, esse evangelho que nos dá firmeza, porque eu nunca vi na história da igreja uma cristandade como a da nossa época, que não tem firmeza nenhuma. Tende os vossos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Lembre-se que Paulo está pensando aqui num soldado romano. E que o soldado ele usava uma sandália, não uma bota, mas uma sandália. E o mais interessante nessa sandália é que ela tinha pregos embaixo. Ela é uma sandália que ela tinha umas taxas, uns pregos. E aquilo era justamente para isso. Era para dar firmeza para o soldado na hora da batalha. Um soldado sem essa devida aparamenta, ele escorregaria e seria uma presa fácil no chão. Na época não tinha essas lutas que temos hoje de MMA, de preparação, de luta de chão. O soldado caía no chão e era uma presa fácil para ser morta ali. Então o soldado ele precisava estar calçado com essas sandálias que tinham esses pregos embaixo, para que ele não escorregasse ou deslizasse. Uma estratégia comum de guerra naquela época era de colocar armadilhas no terreno
Eles colocavam um pedaço de madeira, varas pontiagudas, quase que invisíveis, para que o inimigo que viesse correndo sem as sandálias, aqueles espetos preparados, pudessem cravar-se em seus pés, provocando assim uma dor tremenda. As infecções eram muito comuns naqueles casos. Qual era a finalidade disso? Colocar o soldado fora de ação. Sabe o que Satanás quer da minha e da sua vida, meu irmão? Sabe o que ele mais deseja hoje? Manchar, macular o nosso testemunho perante as pessoas e perante o mundo. Ele quer ver mais e mais cristãos caindo. E ele quer, de certo modo, produzir cristãos sem firmeza, sem compromisso, sem disciplina. Eu tenho visto aqui nas quartas-feiras como que a cada quarta-feira tem diminuído mais e mais o número de pessoas. No começo eu fiquei assim, empolgado, galeria cheia, não tinha onde colocar carro aqui dentro. E meu irmão, oração é a armadura, ela se encerra com essa expressão, orando em todo o tempo no Espírito. A sustentação de tudo isso é a oração. Uma igreja que não ora, um povo que não ora, é um povo muito fácil para cair nas artimanhas do inimigo. Muito fácil. Às vezes nós achamos que orar é algo que não tem muita importância. Eu sempre lembro daquela frase que está no livro do Leonardo Ravenhill, quando ele diz, ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele a pratique, mas porque ele sofre as consequências da oração. O inimigo, quando vê um cristão de joelhos, quando ele vê um cristão orando, quando ele vê uma igreja orando, ele vai levantar-se, para que isso não aconteça. E nós precisamos clamar misericórdia ao Senhor, para que Ele venha nos dar essa firmeza. Às vezes nós começamos muito bem na vida cristã, mas parece que a cada dia o negócio vai mirrando, vai diminuindo. E se nós não estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós estamos perdidos. A importância dos calçados era também uma coisa chamada mobilidade. Num exército não existe algo mais importante do que a mobilidade. Os romanos tinham muito interesse por esse aspecto das ações de guerra. O primeiro homem que viu a importância da mobilidade no sentido militar foi Alexandre o Grande, um dos maiores comandantes de guerra que o mundo já conheceu. Ele viveu no século IV a.C. e teve os maiores sucessos, movendo seus exércitos rápida e inesperadamente. Enquanto que os seus adversários se mantinham quase que imóveis, ou se moviam muito lentamente. E agora Paulo traz isso para a vida dos cristãos, que estão lutando contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo que tenham os seus pés calçados, os seus pés firmes. O nosso interesse aqui é na aplicação espiritual disso. O que Paulo quer tratar com isso? Essa palavra preparação é o segredo aqui. O significado dessa palavra preparação é etomaisia. O ato de preparar, a condição de uma pessoa ou coisa de estar pronta, ou preparada, prontidão, disposição. A primeira interpretação desse versículo no grego, ela vai trazer justamente a ideia de firmeza. O cristão firme, ele precisa estar firme. Que a preparação do Evangelho da Paz significa a firmeza que nos é dada pelo Evangelho da Paz. Eu queria que você desse uma lida em Efésios 4, 14 a 16. O apóstolo Paulo vai falar aqui de um grupo de pessoas que elas eram como crianças, elas andavam de um lado para o outro. Efésios 4, 14 a 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro,
Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo, caminhando a verdade em amor, cresçamos em tudo. O versículo 17 e o 18 também que ele vai tratar aqui. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isto, portanto, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e por causa da dureza do coração. Eu dou graças a Deus porque essa comunidade é uma comunidade que ela não deixa ninguém na ignorância. Você tem ouvido a palavra, você tem ouvido o evangelho, você tem ouvido, mas ele está falando aqui de dureza de coração. Então, esse evangelho da paz, ele nos traz uma firmeza. Quando Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Sabe o que eu vejo nisso? Firmeza. Eu sei em quem tenho crido. Será que você e eu podemos dizer isso? Não da boca para fora, mas com a convicção no coração? Eu sei em quem tenho crido? Eu posso dizer isso? Você já foi em algum velório o ano passado eu fui num velório, eu saí de lá assim meio, sabe, velório sem firmeza? Você já foi num velório sem firmeza? Você sabe quem é você e quem sou eu, né? Nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Nós somos isso. Eu ia contar uma história aqui, não vou não. Ir num velório sem firmeza, meu irmão, é uma coisa muito triste. Em velório de pessoas que creram em Cristo. Quando eu vejo um caixão de uma pessoa morta que crê em Cristo, meu irmão, eu não vejo desesperança nenhuma ali, porque eu vejo uma pessoa que ela não está nem morta, a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele dormiu. E quando for ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ali é um sono por um tempo. Agora você em velório de pessoas que não creem, é desesperador. Não estou dizendo que você tem que estar sorrindo e alegre num velório. Mas que você tem que estar confiante. Paulo diz, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. O cara para dizer isso, de duas uma. Ou ele estava completamente chupeta da cabeça, ou realmente ele tinha uma firmeza muito grande no coração dele, de poder dizer isso. Que o viver dele era Cristo e o morrer dele era ganho. Será que nós podemos dizer isso? Então, gente sem firmeza é uma coisa muito triste. Tem uma versão inglesa que diz assim, dar-vos-ei um andar firme. Tem uma versão variante da Almeida que diz assim, os vossos pés calçados com prontidão. Está pronto. John Wycliffe foi o primeiro homem, o primeiro pregador a ver esse sentido real da palavra. Ele traduziu assim,
em fazer-vos preparados, que significa estar de prontidão ou preparados. Será que vocês conseguem captar ou entender esses estudos que nós estamos fazendo aqui sobre a armadura do cristão? Será que você consegue entender o que nós estamos querendo trazer aqui, mostrar aqui para vocês? A ideia aqui, meu irmão, é que nós precisamos urgentemente nos colocar diante do trono da graça de Deus e clamar a Ele para que Ele mesmo venha nos revestir de todas essas 6 peças da armadura do cristão, porque são 6 peças, ele não podia ficar nenhuma fora. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Essa série de estudo que nós estamos tratando aqui, é verdade que às vezes dá intervalo de anos, de um para o outro, mas está aí na internet para você estar ouvindo. E, meu irmão, você tem que pegar esse texto da palavra de Deus, de Efésios de 6 a 20, lê-lo, se alimentando dele e pedindo ao Espírito Santo para que aquilo seja uma realidade na sua vida, uma realidade espiritual na sua vida. Senhor, eu preciso disso, por misericórdia, opera essa obra em mim. E é só Ele que pode fazer isso, meu irmão, diante do trono da graça dEle. Esse equipamento, tem outra versão que diz equipamento, nós precisamos estar equipados, tendo os vossos pés calçados com o equipamento do Evangelho da paz. Essa palavra equipamento, ela dá a ideia de prontidão, de firmeza. Agora, a grande maioria dos estudiosos, eles dizem que essa prontidão aqui se refere a você e eu levarmos as boas novas do Evangelho da paz, do Evangelho da salvação, que como cristãos, nós temos que estar prontos para evangelizar. Nós temos que pregar a palavra, obedecendo o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Dr. Martin Lloyd Jones foi um dos homens que me abriu o olho para enxergar isso. Ele fala que o problema desse tipo de interpretação se dá por causa dos rodapés de algumas Bíblias, aquelas referências das margens de algumas Bíblias. E a primeira referência que aparece é a de Romanos 10:15, quando Paulo diz assim, podemos começar no versículo 13, eu vou ler rapidinho aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Geralmente também tem a referência de Isaías 52:7, que diz assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas e que faz ouvir a paz e anunciam as coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz de Sião, o teu Deus reina. Por causa dessas duas referências, a grande maioria dos intérpretes dizem que os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz significa levar as boas novas. Mas isso não é verdadeiro, Maurício? É verdadeiro, mas na questão da armadura aqui eu não vejo isso. Porque nessa passagem, o apóstolo Paulo está tratando de uma coisa só. O nosso combate, o nosso conflito contra as hostes espirituais do mal. Ele vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele quer dizer com isso? Que o objetivo aqui consiste em nos habilitar a estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não está pensando aqui em evangelização. Ele está retratando os cristãos que estão sendo atacados sem piedade dia e noite por Satanás e suas hostes, e os está advertindo de que eles não se deixem levar, ou que eles, se não se deixarem encher-se pelo poder de Deus, e se não se revestirem de toda a armadura de Deus, serão derrotados. É uma guerra defensiva.
Agora eu pergunto para vocês, como que a questão de ação evangelística pode entrar nesse assunto de guerra defensiva? Volto a dizer, muitos chegaram a essa interpretação por causa das notas de rodapé. Ou até mesmo por causa de concordância bíblica. A concordância bíblica é muito boa. Mas você pode cair nesse erro. Todo pregador da palavra de Deus precisa tomar muito cuidado com esse assunto. Não basear o seu estudo ou sermão em cima disso. Disso o quê? Encontrar uma palavra ou um tema na Bíblia e procurar referências e basear-se nisso. O maior cuidado que nós precisamos ter é tomar cuidado para não interpretar um tema da Bíblia fora do seu contexto. E aqui nós encontramos uma lição importantíssima. Nunca interpretar um contexto fora do contexto. Já disseram muito bem que texto fora do contexto vira pretexto. Nós precisamos ter os pés. Se as pessoas dessem atenção ao contexto, o grande problema de interpretação estaria resolvido. Como surgem as grandes heresias? Justamente nesse ponto. Tira-se um texto fora do contexto, elabora-se nele uma teoria, ou até mesmo uma falsa doutrina ou teoria, ou um ponto de vista pessoal. Eu não sei se vocês viram na televisão, eu vi uns meses atrás, aquele pastor que ele foi preso e ele tinha adulterado com uma irmã da igreja, e quando o repórter foi perguntar para ele, quando ele foi questionado, ele disse assim: eu estava obedecendo um princípio da palavra de Deus. Mas como assim, pastor? Aí ele diz que lá em Oséias 3:1, ele diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Isso aqui é um erro gritante, mas teve na televisão. Aí o repórter falou: mas pastor, tem um acento aqui, adúltera. Então ele pegou um texto fora do contexto e quis basear em cima desse texto o adultério dele. Mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, o sutil é muito pior. É muito pior. Esse boletim do março hoje, se você não teve oportunidade de ler e ouvir, leia depois em casa. Essas sutilezas que ele vem agindo. Então, como Paulo está falando aqui sobre a nossa luta contra o diabo, o Espírito Santo, eu creio que ele quer deixar o seguinte princípio para nós: firmeza, confiança, em sentir confiança, sentir segurança. É isso que eu disse quando Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Porque se você e eu estivermos empenhados num conflito com um adversário poderoso e astuto, você deve estar alerta para não cair, para não deslizar, para não escorregar. Por isso, os nossos pés precisam estar bem calçados. Agora, se num conflito de guerra, se num conflito físico isso é importante, quanto mais, meu irmão, nesse conflito espiritual que nós não podemos ver e enxergar. Se o Senhor não estiver abrindo os nossos olhos, nós estamos perdidos. E essa resolução precisa partir de quem? De nós. Muitas vezes desejamos apenas benécias da vida cristã, sem dar atenção aos deveres. Queremos apenas privilégios, opondo-nos às responsabilidades. Parece que quando a gente fala de prática, parece que quando a gente fala de responsabilidade, as pessoas querem fugir disso. Você repara que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas ninguém quer Ele como Senhor. E Senhor é aquele que está no controle. Senhor é aquele que está no domínio. É aquele que está controlando tudo. Então, a menção que Paulo traz aqui sobre as sandálias do cristão traz essa noção aqui, de estar firme. Assegure-se de que você pode e quer estar firme.
E quem quer, meu irmão, vai. Quem quer, ele não vai andar descalço por aí. Ele vai estar de prontidão. Ele vai estar diante de Deus, diante da palavra de Deus, diariamente, clamando a Ele. 1 Coríntios 16, 13 e 14, Paulo vai ensinar aí essa mesma verdade. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Preste atenção nas palavras: sede, permanecei, portai-vos, fortalecei-vos. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Quando nós olhamos hoje para a igreja chamada cristã, quando nós olhamos hoje para o povo chamado evangélico, o que você vê, o que eu vejo? O que nós vemos? Nós vemos isso aqui que Paulo está dizendo? O que nós vemos hoje? Pessoas andando descalça, pessoas escorregando, deslizando pela vida. Você começa adolescentes, jovens, adultos, velhos. Parece que o inimigo não tem mesmo e ele não vai dar tréguas. E ele vai roubar onde? Ele vai roubar onde tem. O empenho dele é em cima dos cristãos. Aquele que já é dele, que pertence a ele, ele não está preocupado com isso não, meu irmão. Então hoje, quando nós olhamos para a igreja em geral, nós vemos escândalos daqui, escândalo dali, uma coisa esquisita de lá, outra ali. O que está faltando, meu irmão? Essa firmeza, esse calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá uma firmeza. Não é um evangelho que vai deixar você meia boca, mas um evangelho que realmente ele dá essa firmeza. Agora, se eu não estou tendo essa firmeza, e se você não está tendo essa firmeza, não é por causa do evangelho e não é por causa de Deus. O erro está em você e está em mim. O erro está em nós, não tenha dúvida quanto a isso. Hoje não vemos pessoas firmes, pessoas resolutas, definidas. Muitos não sabem no que creem. E muito menos se apegam ao que creem. Volto a dizer, quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. O bicho está grudado aqui, ó. Ele está firme. Lá em Filipenses 4,19, quando ele diz, o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus. Será que você pode dizer, será que eu posso dizer, o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades? Aí você vê os conchavos com esse mundo, porque hoje é o mundo do ter, e você acaba escorregando daqui, escorregando dali, escorregando de lá, um irmão escorrega daqui, um irmão escorrega de lá. O que está faltando? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Lembra aquela posição que Josué tomou no capítulo 24 de Josué, no versículo 14 e 15? Josué 24, 14 e 15, ele tomou uma posição aqui que é fantástica. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Será que você pode dizer isso, meu irmão? Será que eu posso dizer isso? Eu e minha casa servimos ao Senhor? E ele vem aqui, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A Bíblia sempre vai colocar diante de você isso, a escolha. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Volto a dizer, se você é um cristão, se eu sou um cristão que não estou tendo firmeza da palavra, firmeza na palavra, firmeza nesse evangelho, o Senhor pode dar essa firmeza para você e para mim. Ele pode nos dar. Ele está dizendo aqui, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você estuda a vida de Paulo, meu irmão, você vai descobrir que nada, absolutamente nada, decepcionava a vida desse homem. Viesse acontecer o que acontecesse, ele estava sempre ali, ó, firme no Senhor, e pensa num homem que sofreu. Pensa num homem que sofreu, apóstolo Paulo. Mas ele estava ali, essa firmeza no Senhor. Então, o que o Espírito Santo quer tratar aqui com essa peça da armadura com você, meu irmão? Firmeza, confiança, segurança. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, muitos protestantes parecem estar prontos a voltar para Roma a qualquer momento. Eu não sei se você consegue entender o significado disso. Muitos protestantes parecem estar prontos a voltar para Roma a qualquer momento. E quando o diabo não vê isso, meu irmão, essa firmeza em nós, sabe o que ele faz? Ele se regozija. Sabe por quê? Porque um cristão que não é firme é um cristão que não dá testemunho. É um cristão sem testemunho. É um casal sem testemunho. É uma família sem testemunho. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós cantamos agora há pouco. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Cantamos isso. Mas será que nós queremos viver isso? Senhor, eu quero viver somente, tu és o príncipe da paz e eu quero viver somente para a tua glória. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, eu quero ser uma pessoa que glorifique o teu nome, onde meus pés pisarem. E o teu Espírito pode me dar essa firmeza. Seja um jovem numa faculdade, seja um adolescente numa escola, seja no seu trabalho, aonde for. O Senhor pode dar essa firmeza para nós. Eu creio que essa é a grande necessidade da igreja e de todo cristão desses dias do fim. Mais do que nunca, nós estamos realmente nos dias do fim. Você pode ter certeza disso. E eu tenho dito aqui nessa comunidade, cadê a expressão Maranata? Perdeu-se há muito tempo na vida dos cristãos. Os cristãos antigamente, quando levantavam, eles acordavam de manhã, eles diziam, é hoje, Senhor, Maranata, é hoje que o Senhor vem nos buscar? Eles tinham um anseio pela volta do Senhor. Hoje, infelizmente, muitos não querem nem que ele volte. Porque tem tantos projetos nesse mundo, para esse mundo, e às vezes até projetos para a igreja. Então, meu irmão, é só o Senhor. No tempo de Gideão,
as hostes de Midian tinham 32 mil, mas só 300, vamos dizer assim, estavam firmes, estavam vigilantes, estavam alertas. Todos os outros foram despachados, e somente 300, somente os remanescentes, que Deus derrotou e desbaratou as hostes de Midian. Deus sempre realiza suas maiores obras com o remanescente. Não fique pensando em números. Jesus disse: não temas, ó pequenino rebanho, porque foi agrado do Pai dar-vos o reino. O que Deus procura hoje é alguém que esteja de prontidão, alerta, firme, desconformado com este mundo, atento, na brecha. Ele sabe que essas pessoas permanecerão firmes, não importa o que possa acontecer a elas. Pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra dessa história de Daniel 3? Quando o rei Nabucodonosor fez um decreto e ele falou: agora vão tocar aí os cantores e vocês vão se prostrar diante da imagem de ouro que eu levantei. E bom é que vocês façam isso. E aqueles 3 homens que estavam firmes no Senhor, aqueles 3 homens que tinham compromisso com o Senhor, eles manteram-se de pé. E foram levados à presença do rei. E o rei foi muito severo e duro com eles. E disse: olha aqui uma coisa. Eles vão tocar e agora só vocês 3 vão se prostrar diante da imagem. E aqueles 3 homens disseram: não precisa, porque nós não vamos nos prostrar diante da imagem de ouro que tu levantaste. Se o nosso Deus, a quem servamos, quiser, Ele nos livra da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Mas fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que o semblante do rei caiu, e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eles tiveram ainda tempo para pensar, porque eles foram enrolados em turbas, em mantos, e quando os homens foram jogar aqueles 3 dentro da fornalha, o fogo que vazava, lamberam e mataram eles, e daqui a pouco, quando o rei olha, jogamos 3 e tem 4. E o 4º homem tem o semblante dos filhos de Deus. Aqui é uma teofania, era a pessoa de Cristo que estava ali, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, meu irmão, está todos os dias ao seu lado e ao meu lado. Se você e eu não percebemos isso, desculpa, é burrice sua e minha. Mas Ele disse que Ele está todos os dias conosco. E se Ele disse, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não vai cumprir, não vai fazer? E aqueles 3 homens permaneceram ali. E quando o rei se levanta, está lá passeando dentro da fornalha. E ele manda chamar, sair. E a Bíblia diz que nem cheiro, nem fogo, nem cabelo, nada queimou daqueles homens. Será que isso acontecesse hoje na igreja, meu irmão, com você e comigo? Como é que você ia estar? Como é que eu ia estar? Será que você tem essa firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que eu tenho essa firmeza? Será que essa firmeza veio daqueles 3 moços? Ou será que a Bíblia diz que tudo, se do alto não receber, como é que é tudo Ele que nos dá, meu irmão? Ele pode colocar essa convicção, essa certeza no seu coração e no meu coração. Basta você e a mim crer e dizer: Senhor, eu quero. Será que nós entramos de fato na vida cristã? Ou queremos conciliar o mundo e o reino? Ficar com um pé no mundo e outro na igreja? Servir a Deus e a Mamon? Você lembra daquele texto de 2 Crônica 16, 9? Porque quanto ao Senhor, seus olhos se passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração está dividido, meu irmão? O meu coração está dividido? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Qual que é a aplicação dessa peça da armadura, meu irmão? Vigilância, oração, firmeza. Paulo vai dizer: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias
são maus. Maus aqui é poneros, maus aqui é maligno. Nós não conseguimos enxergar as hostes do inimigo, como que ele tem usado a ansiedade, a preocupação, o medo na vida dos cristãos. Nós vimos isso nas 8 primeiras peças da armadura, as táticas, as artimanhas do inimigo, como que ele vem entrando. E ele está dizendo, vede prudentemente como andais. O que significa isso? Veja onde você está pondo os seus pés, irmão. O inimigo tem colocado espetos, armadilhas, para que os nossos pés fiquem presos. Pedro vai dizer, o diabo, o vosso adversário, anda como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Como é que a fé vem, meu irmão? E ouvir da palavra de Deus. Você quer ser um homem de fé? Seja um homem da palavra. Seja uma mulher da palavra. Você quer ser conhecido nesse mundo como o quê? Um grande empresário? Um grande fazendeiro? Paulo vai dizer para Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus. A maior expressão que um ser humano pode ter nesse mundo é ser chamado de um homem de Deus, uma mulher de Deus. A mulher, quando viu o profeta Eliseu passando, ela disse, eu vejo que aquele que sempre passa por nós é um homem de Deus, é um servo de Deus. O que tinha naquele homem? A Bíblia diz que o cristão é o bom perfume de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, meus irmãos. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se você já viu como é que um leão ataca as presas, como que ele vem de mansinho, ele vem sorrateiramente. Por que a Bíblia usa essa figura para o inimigo? E ele não cansa, meu irmão, é de dia e de noite. E ele vem, nós não sabemos a hora do seu ataque. Por isso que Paulo vai dizer, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Meu irmão, nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Senhor, eu quero ser um homem firme. Eu quero ser um empresário firme. Firme na tua palavra, firme nos teus princípios. Não quero negociar os seus princípios. Seja o valor que for. E vamos parar nesse último texto aqui, Apocalipse 16, 15. Eu não quero ser comprado e vendido por nada. Dizem que as pessoas têm um preço. O pastor Glênio conta a história aqui de um moço, de um escritor na época, e ele chegou para uma moça da época, moça comportada, ele usa uma expressão pudica, nem sei o que é isso, uma moça pudica, e ele vira para ela, o escritor, e fala assim, moça, tu irias para a cama comigo por $100? E ela vira para ele e fala, o senhor está pensando que eu sou prostituta? E aí ele vira e fala, e por $100 mil, moça? Aí ela, bem. Quanto? 100 mil? Bom, por 100 mil nós podemos considerar a conversa. Aí ele escreve, prostituta você é, o teu preço é que é caro. Todo mundo tem um preço. O que diz aí, minha irmã? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como vem o ladrão. Jesus diz que a vinda dele seria como um ladrão da noite. Você não sabe a hora. Pode ser hoje que ele vai vir. Você está pronto para ir embora hoje, meu irmão? Ou você vai ficar aí para repescagem? Eis que vem, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Lembra da igreja de Laodiceia, quando Jesus disse?
que ela não era nem fria e nem quente, ela era morna. E ela dizia assim: eu estou abastada, não tenho falta de nada, está tudo certo comigo. E Jesus fala: você é pobre, cego e nua. Eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado, vestes para cobrir a sua nudez e colírio para ungir os olhos. É Ele que vai providenciar isso para você e para mim, meu irmão. Eu não estou pregando algo aqui que vai partir de você. O que parte de você é o reconhecimento, a decisão. Eu não tenho, eu preciso, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque Ele está dizendo: eu venho, eis que venho, e venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está firme, é aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Meu irmão, que o Senhor venha incomodar o seu coração, e que Ele venha incomodar o meu coração, e que Ele venha tratar conosco, porque Ele está dizendo que Ele ia voltar. Ele diz que não retarda a sua promessa ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a ter o pleno conhecimento da verdade. E vocês e eu temos ouvido e falado desse pleno conhecimento da verdade. O que você tem feito com essa verdade? O que eu tenho feito com essa verdade? Você é um privilegiado de conhecer essa verdade, eu sou um privilegiado de conhecer essa verdade. Agora, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma ação, uma atitude diante de tudo isso que eu tenho ouvido e crido. E essa atitude tem que ser sua e minha diante de Deus e do trono da graça dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim e venha nos firmar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, pelo novo e vivo caminho, que é a bendita pessoa do Teu Filho. Pai, muito obrigado por essa tão grande salvação. E nessa noite, Pai, nós queremos clamar ao Teu Santo Espírito, para que nenhum de nós negligenciemos essa tão grande salvação. A Tua palavra diz, Pai, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Pai, opera uma obra nas nossas vidas, para que possamos estar firmes, prontos, e clamando essa expressão tão maravilhosa, Maranata. Opera, Pai, essa obra na minha vida, na vida da minha família que está aqui nessa noite, e de cada família aqui representada, cada irmão aqui nessa noite também, esses irmãos que nos acompanham pela internet, no Brasil, fora do Brasil, dê a eles também, Pai, essa sandália, calce eles e a nós, com a preparação do Evangelho da Paz. É no nome do Teu Filho, Pai, que nós oramos, te agradecemos e sabemos, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. E que o Senhor opera infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E ao Teu Filho, ao Cordeiro, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. É no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.